O tema de hoje é Saul foi salvo. A Bíblia ela não afirma explicitamente que Saul foi salvo ou condenado, mas há fortes indícios de que ele não foi regenerado, apesar de ter sido escolhido para reinar. Saul foi ungido como rei, mas não necessariamente salvo. Tomou então Samuel um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: Não te ungiu porventura o Senhor por chefe sobre a sua herança? 1 Samuel 10:1. A unção real indica um chamado para governar, mas não um sinal de salvação. Nem todo rei ungido por Deus era salvo. Exemplo, muitos reis de Israel foram ungidos, mas caíram em idolatria. O Espírito do Senhor veio sobre Saul, mas depois o deixou. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. 1 Samuel 16:14. Saul teve experiências espirituais, profetizou, recebeu direção de Deus, mas o Espírito do Senhor se retirou dele. Na teologia reformada, a salvação genuína envolve a habitação permanente do Espírito Santo, Efésios 1:13-14. Saul demonstrou desobediência persistente, porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. 1 Samuel 15:22-23. A rejeição de Saul não foi apenas política, mas espiritual. Ele rejeitou a palavra do Senhor e Deus o rejeitou. Saul morreu em rebelião contra Deus. Assim morreu Saul por causa de sua transgressão, com o que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para o consultar e não buscou o Senhor, por isso matou, transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10:13-14. Saul terminou sua vida consultando uma feiticeira, algo condenado por Deus. Deuteronômio 18:10-12. A Bíblia diz que ele não buscou o Senhor. O destino final de Saul: o Senhor te entregará a ti e a Israel na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. 1 Samuel 28:19. A médium Endor, e supostamente Samuel, diz que Saul estaria com ele após a morte. Alguns interpretam isso como uma indicação de que Saul foi para o mesmo destino de Samuel, descanso no Senhor. Mas alguns outros discordam disso, apenas teria sido um cenário onde descreveram a morte dele. O que dizem os reformadores? João Calvino destaca que Saul foi rejeitado porque não tinha um coração verdadeiramente regenerado. Em seu comentário em 1 Samuel, ele argumenta: Saul era um homem carnal, cujo coração nunca foi realmente transformado para buscar a Deus em espírito e em verdade. Calvino usa Saul como um exemplo daqueles que podem receber dons de Deus, mas não a regeneração verdadeira. Lutero comparou Saul com Judas Iscariotes. Ambos foram escolhidos para um propósito específico, mas ambos caíram porque seus corações nunca foram totalmente dados ao Senhor. Edward via Saul como um exemplo de apostasia, dizendo que ele experimentou alguma influência do Espírito, mas nunca foi verdadeiramente regenerado. Matthew Henry: Saul começou bem, mas nunca se apegou ao Senhor de todo o coração. Spurgeon ensinava que Saul é um exemplo de um homem que recebeu privilégios, mas não a graça salvadora. Herman Bavinck aponta Saul como um eleito para um propósito, mas não para a salvação eterna. Conclusão: podemos dizer que Saul foi salvo? Com base bíblica e na teologia reformada, a resposta mais coerente é que não há evidências claras de que Saul foi salvo. Pelo contrário, há fortes indicações de que ele foi rejeitado espiritualmente. Sim, ele foi ungido rei, mas a unção para um ofício não significa salvação. Ele teve experiências espirituais, mas o Espírito do Senhor se retirou dele. Ele desobedeceu a Deus repetidamente e não demonstrou arrependimento genuíno. Ele morreu em rebeldia, consultando uma feiticeira e sem buscar ao Senhor. Pela teologia reformada, aqueles que são verdadeiramente regenerados não podem perder a salvação. João 10:28-29. Como Saul foi rejeitado e morreu sem sinais de arrependimento, é difícil afirmar a sua salvação. Mateus 7 diz o seguinte: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Saul entra nesse versículo. Jeremias 2: Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Saul era uma cisterna rota, não reteu água. 1 João 2: Saíram de nós
mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. João 6,37 diz que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6,70 respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo? Tu vê que Judas teve a mesma característica de Saul. Foi escolhido para um propósito específico, mas não para a salvação. Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8, 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Se você foi justificado, você será glorificado. Romanos 8, 33, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Pode acrescentar 1000 itens aqui. Nada vai te separar do amor de Cristo. Romanos 8, 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saul foi uma cisterna rota. Ele reteve a água durante um tempo, mas ela foi se esvaindo. É por isso que ele apostatou. Ele nunca foi um verdadeiramente regenerado. Hebreus 10, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação de pecado. A remissão de pecados foi feita na cruz. Se houve justificação, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus 10, o sacrifício de Cristo é definitivo, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuadamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ela se chegam. A lei não pode salvar. A lei nos serviu de aio para nos levar a Cristo. A lei era uma sombra de coisas futuras. O Velho Testamento inteiro, o Antigo Testamento inteiro eram sombras de algo que estava vindo. Jesus, este já chegou. Ele é a substância que pode fazer a grande revolução na sua vida. Peça para Deus abrir o seu coração, a sua mente espiritual, assim como houve com Lídia, assim como houve lá em Lucas 24, 45. Peça para que aquilo aconteça com a tua vida. Isaías 43, 11. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Algumas teologias aí não acreditam no agindo Deus quem impedirá. Eles acham que eles podem impedir Deus sim, tá? Aqui, ó. Antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Tem pessoas que acham que podem escapar das mãos de Deus, tá? Dependendo da teologia. Provérbios 19, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que é isso? O homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Tem algumas teologias que acham que a palavra final ela não vem do Senhor, ela vem do homem. E a Bíblia diz claramente em Provérbios 19, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Eu fico com a Bíblia, irmão. Eu fico com a Bíblia. Na minha concepção de cristão, ela é infalível, inerrante e suficiente para que possamos crescer em graça, estatura e fé. Vejo vocês no próximo vídeo.